que bom que você tá aqui. Não sei como você chegou até esse vídeo. Talvez tenha clicado por acaso. Talvez estivesse rolando o feed sem muito propósito. Ou talvez só estivesse entediado. Seja qual for o motivo, que bom que veio. Hoje, a gente vai fazer algo raro. Falar do tédio sem tentar fugir dele. Porque normalmente é isso que a gente faz, né? Apareceu o tédio, a gente corre. Abre uma aba, um aplicativo, um chocolate. Finge que nada está acontecendo. Mas o tédio continua ali, só esperando. Com aquela cara de quem sabe de algo que a gente ainda não entendeu. Será que o tédio é mesmo só um problema? Ou será que ele guarda segredos sobre nós mesmos? Hoje, neste vídeo longo, sem pressa, vamos passear por esse tema estranho, desconfortável e surpreendentemente fértil. Vamos falar de história, filosofia, ciência, sentimentos, infância e até espiritualidade. E no fim, quem sabe você até faça as pazes com esse sentimento. Pega um café ou deita no sofá, ou só me coloca aí de fundo, enquanto lava a louça. Não importa, vamos pensar juntos, devagar, do jeitinho que o tédio pede. O que é o tédio? O tédio é uma daquelas coisas que todo mundo sente, mas quase ninguém entende direito. Ele não é exatamente tristeza, também não é preguiça e definitivamente não é descanso. É um lugar estranho, no meio do nada. Uma espécie de vazio emocional onde tudo parece meio sem propósito. Quando estamos entediados, as coisas perdem a cor. Aquilo que normalmente nos distrai ou nos empolga parece inútil. Nada prende a atenção por muito tempo. A mente fica inquieta. O corpo fica mole. E a gente entra num estado de suspensão, como se estivesse esperando algo sem saber o quê. Mas apesar de desconfortável, o tédio tem uma função importante. Ele é como uma notificação silenciosa do nosso cérebro. Um aviso de que talvez estejamos desconectados do que realmente importa. Imagine que a vida é um rádio. O tédio seria o chiado entre duas estações. É ruim porque não é música, mas também é o que nos faz buscar outra frequência. O tédio pode aparecer por vários motivos. Às vezes é a repetição, fazer todo dia a mesma coisa. Às vezes é a ausência de desafio, quando tudo está fácil demais. Ou a falta de conexão emocional, quando estamos em um lugar, mas com a cabeça em outro. O tédio não aparece só em momentos ociosos. Muita gente sente tédio em reuniões, em festas, em relacionamentos, e isso é importante de observar. O tédio nem sempre vem da ausência de atividade. Às vezes, vem da ausência de sentido. E aí a gente tenta preencher esse buraco com qualquer coisa. Mais estímulo, mais distração, mais conteúdo. Mas quanto mais a gente tenta correr do tédio, mais ele persegue a gente. É como se dissesse: "Ei, olha pra mim, eu tô aqui por um motivo." E talvez esteja mesmo. A origem do tédio. Embora o tédio pareça um sentimento moderno, ele existe desde que os seres humanos começaram a pensar sobre si mesmos. Na Grécia Antiga, por exemplo, não existia uma palavra específica para tédio. Mas os filósofos escreviam estados mentais muito parecidos com o que sentimos hoje.
Aristóteles falava sobre a apatheia, uma ausência de emoção e envolvimento com o mundo. Já os estoicos consideravam que viver com propósito era uma maneira de evitar o sofrimento de uma mente inquieta. Mas quem talvez tenha descrito melhor o tédio, sem chamar de tédio, foram os monges da Idade Média. Eles chamavam esse estado de espírito de assédia. A assédia era uma espécie de angústia sem nome. Aquela sensação de que nada importa, que tudo parece monótono, que até mesmo a fé parece distante. Imagina estar num mosteiro, cercado de silêncio e rotinas repetitivas, sem distrações modernas. Era comum que monges entrassem em crises profundas por não saber o que fazer com tanto tempo. E a assédia era considerada, sim, um pecado. O pecado de não encontrar sentido em nada. Com o passar dos séculos, o mundo mudou. Veio o Iluminismo, a Revolução Industrial, a invenção do tédio moderno. No século XIX, o poeta francês Charles Baudelaire falava do ennui, um tédio existencial tão profundo que parecia um buraco escuro dentro do peito. Ele não estava sozinho. Com o crescimento das cidades, das fábricas, dos escritórios, as pessoas começaram a viver em um ritmo repetitivo, burocrático, que alimentava a sensação de alienação e vazio. O tédio deixou de ser só um sentimento momentâneo e virou um estado permanente para muita gente. Mais recentemente, filósofos como Heidegger e Schopenhauer trataram o tédio como uma espécie de portal existencial. Para Heidegger, ele era o momento em que o mundo perdia seu sentido usual. Tudo ficava estranho, sem função. E é aí que a gente começa a perceber o que realmente nos move, ou o que está faltando. Schopenhauer, por outro lado, foi ainda mais direto. Ele dizia que a vida humana oscilava entre dois extremos, a dor e o tédio. Ou seja, quando não estamos sofrendo, estamos entediados. E quando o tédio some, é porque a dor voltou. Não parece muito animador, né? Mas também é um convite à aceitação de que o tédio faz parte da vida humana, de que ele não precisa ser eliminado, apenas compreendido. O tédio como espaço criativo. Agora, deixa eu te contar uma coisa curiosa. O tédio, apesar de tudo isso que já falamos, também é uma bênção criativa disfarçada. Isso mesmo. Tem gente que só cria, só se reinventa, só encontra um novo caminho quando o tédio força a parada. Vamos aos exemplos? Isaac Newton, aquele mesmo da maçã, estava de férias no campo, entediado, quando teve os primeiros insights sobre a gravidade. Se ele estivesse atolado de reuniões ou notificações, talvez a maçã tivesse caído, e ele nem percebido. Franz Kafka, o autor de A Metamorfose, passava boa parte do tempo entediado com seu trabalho burocrático. Era justamente no meio da apatia que ele escrevia suas obras mais existenciais. E Virginia Woolf, uma das maiores escritoras do século XX, defendia que a mente precisa de silêncio e desconexão para se expressar. Ela dizia: é no intervalo das coisas, na pausa entre um pensamento e outro, que nasce a criação. E olha, sejamos honestos, esse canal aqui também nasceu assim, num momento de tédio total. Eu estava ali, olhando para o teto, sem saber se começava uma série nova,
se cochilava ou se simplesmente existia em paz. E aí veio essa ideia. Por que não fazer um canal que fale sobre meus pensamentos nesses momentos de tédio? Lento, calmo, meio inútil e que talvez encontre outras mentes parecidas. Foi aí que surgiu o Calmamente Curiosa. A diferença é que, em vez de inventar a gravidade, eu resolvi falar sobre ela. Ahá! A verdade é que, quando a gente permite o vazio, o cérebro começa a preencher esse espaço com coisas inesperadas. Lembranças, pensamentos, conexões inusitadas. É como um quarto silencioso onde, de repente, a gente ouve o tic-tac de um relógio ou percebe a luz entrando de um jeito bonito pela janela. O tédio nos convida a olhar diferente, a olhar para dentro. Tédio e ansiedade. Agora vamos falar de uma dupla que anda de mãos dadas com mais frequência do que gostaríamos: o tédio e a ansiedade. À primeira vista, eles parecem opostos. O tédio é lento, parado, monótono. A ansiedade é acelerada, inquieta, elétrica. Mas, curiosamente, um pode alimentar o outro. Imagine a seguinte cena. Você está com tempo livre, sem obrigação nenhuma. Nada te prende a atenção. Você não sente vontade de fazer nada, mas ao mesmo tempo não consegue relaxar. O corpo está mole, mas a mente está correndo. Você começa a pensar demais. Aí lembra de uma conta para pagar. Depois vem uma memória desagradável. E de repente, está em pleno ataque de pensamentos catastróficos. O tédio foi o gatilho. Na ausência de estímulo externo, a mente ansiosa cria estímulos internos, muitas vezes negativos, acelerados, exaustivos. Isso acontece porque nossa mente foi treinada para estar sempre ocupada, trabalhar, consumir, produzir, decidir, competir. E quando o sistema entra em modo de descanso, o cérebro entra em pânico. Ué, por que está tudo tão quieto? Será que tem algo errado? Será que estou perdendo tempo? A gente desaprendeu a fazer nada. Mas fazer nada é necessário. É no fazer nada que a mente se reorganiza, que as emoções se assentam, que as ideias se agrupam. Só que para isso é preciso atravessar o desconforto do tédio, sem tentar tapar o buraco com dopamina instantânea. E isso é difícil, porque o mundo está desenhado para não deixar a gente entediado. Temos milhões de vídeos, músicas, feeds infinitos, jogos, listas, cursos, lives. A cada segundo tem algo novo piscando na nossa frente, implorando por atenção. E quanto mais estímulo a gente consome, menos tolerância ao tédio a gente tem. A ansiedade entra exatamente aí. Ela diz: se você não está fazendo nada, está perdendo tempo. Se está em silêncio, algo está errado. Se não está ocupado, está fracassando. Mas será? Será que precisamos mesmo estar sempre em movimento? Será que não podemos simplesmente existir um pouco? O tédio pode ser o espaço onde a ansiedade desarma, onde o corpo começa a desacelerar e a mente, aos poucos, encontra paz. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para sentar com o tédio, olhar para ele, respirar com ele,
e perguntar: o que você quer me mostrar? Reflexão guiada. Agora, se você estiver num lugar tranquilo e se quiser, feche os olhos. Se não quiser, tudo bem também. Pode continuar me ouvindo como se fosse uma conversa, sem pressa, sem obrigação. Vamos fazer uma pequena viagem para dentro, só você com você. Respira fundo. De verdade. Puxa o ar pelo nariz. Segura um pouquinho e solta devagar pela boca. Mais uma vez. Inspira, segura, solta. Sente o ar entrando. Sente o corpo relaxando. Talvez tenha um barulho ao fundo. Talvez tenha um pensamento passando. Tudo bem, deixa vir, deixa passar. Agora lembra da última vez que você sentiu tédio. Não um tédio leve, mas aquele tédio que incomoda, que parece um vazio, que faz a gente se mexer na cadeira, olhar o celular, suspirar. Onde você estava? O que estava fazendo ou deixando de fazer? Você lembra do cheiro daquele momento, da luz, do horário? Agora tenta sentir o que aquele tédio estava tentando dizer. Será que ele estava pedindo descanso? Mudança? Contato? Silêncio? Será que era mesmo só falta de coisa para fazer? Ou será que era algo dentro de você dizendo: isso aqui não faz mais sentido? Agora vamos mais fundo. Pensa na sua infância, num dia comum, num dia de férias em que você dizia: não tenho nada para fazer. Lembra o que você fazia depois disso? Inventava um jogo? Olhava para as nuvens? Brincava com os seus pensamentos? Desenhava em folhas de caderno? Deitava no chão só para existir? O tédio na infância era um espaço de liberdade, de criação, de descoberta. Você ainda tem isso dentro de você. Essa criança ela ainda mora aí. Ela só está soterrada por 1000 abas abertas, por metas, por boletos, por distrações. Mas ela ainda existe. E ela sabe lidar com o tédio melhor do que você imagina. Talvez seja a hora de escutar essa parte sua, de deixar ela vir brincar um pouco. Agora respira fundo de novo. Inspira, segura, solta. Volta para cá. Volta para sua presença, sem pressa. Você acabou de fazer uma coisa rara. Ficar consigo mesma, consigo mesmo, sem precisar de uma recompensa imediata. E só isso já é muita coisa. Tédio e infância. Você já reparou como as crianças sentem tédio o tempo todo? E como elas lidam com isso? Uma criança entediada pode passar por 3 fases muito rápidas. Primeiro ela reclama, depois ela insiste e, por fim, ela inventa. Ela pega um pedaço de papel e transforma em avião. Ela conversa com a parede. Ela constrói mundos com uma caixa de papelão. O tédio na infância é um campo fértil. Ele é o início de quase todas as brincadeiras que lembramos com saudade. Mas o que acontece quando crescemos? A gente continua sentindo tédio, mas desaprende a brincar. Em vez de inventar, a gente distrai. Em vez de imaginar, a gente consome. A infância nos ensina uma grande lição sobre o tédio. Ele não é o fim de nada. É o começo. Talvez você possa resgatar isso, mesmo que tenha 30, 40, 70 anos.
Talvez da próxima vez que o tédio bater, em vez de abrir um app, você possa simplesmente olhar pela janela, ou desenhar sem motivo, ou escrever algo inútil, ou apenas deixar a cabeça pensar o que quiser. O tédio, quando bem acolhido, é um convite à liberdade criativa. E talvez, só talvez, seja também um reencontro com quem você era antes do mundo te ensinar a se ocupar o tempo todo. Como acolher o tédio hoje? Então, como fazer as pazes com o tédio? Como transformar esse sentimento desconfortável em aliado? Aqui vão algumas sugestões. Simples, lentamente revolucionárias. Primeira, agende um horário para não fazer nada. Simulation. Coloque na sua agenda: quinta-feira, das 18 horas às 18h30, nada. Deite, sente, fique, sem meta, sem culpa. Você vai ver como isso incomoda no começo e liberta depois. 2. Reduza estímulos por escolha. Desative notificações, feche abas, saia para caminhar sem celular. O tédio precisa de espaço para chegar. E quando ele chega, ele mostra coisas que você talvez estivesse ignorando. 3. Aceite o desconforto inicial. Vai dar vontade de fugir. Você vai sentir que está desperdiçando tempo, mas no fundo, você está se reconectando com o tempo de verdade. Lembre-se, nem tudo precisa ter utilidade. Algumas coisas só precisam ser vividas. 4. Faça algo sem função. Desenhe mal, escreva um poema ruim. Cante baixinho, olhe para o teto. Permita-se existir sem desempenho. O mundo valoriza produtividade, mas a alma valoriza a presença. E o tédio pode ser o caminho para voltar à presença. Tédio e espiritualidade. Agora vamos além. Vamos para um lugar mais sutil. Você já pensou que o tédio pode ter um papel espiritual? Em muitas tradições, o silêncio, o vazio e a espera são vistos como portais. O deserto, por exemplo, aparece em várias histórias como o lugar onde as pessoas encontram Deus, ou a si mesmas, ou algo maior. O tédio, quando não evitado, pode se transformar nisso, um tipo de deserto interior, um espaço onde tudo parece estéril, mas onde algo começa a nascer de dentro. Alguns monges dizem que o maior milagre não é ver luzes, mas suportar o tédio do dia após dia, até que o coração comece a escutar. O tédio nos ensina a esperar, a ouvir, a sustentar o nada até que o sentido apareça. Na espiritualidade, isso é fé. Fé de que, mesmo quando não sentimos nada, algo está acontecendo. É como plantar uma semente. Você não vê a raiz crescendo, mas ela cresce. No escuro, no silêncio. O tédio pode ser isso. A raiz crescendo onde a gente não vê. Se você chegou até aqui, obrigada. Talvez tenha sido por curiosidade. Talvez por insônia. Talvez porque realmente estava entediado. Mas algo te trouxe até o fim. E isso já diz muito. O tédio não é um vilão. Ele é um mensageiro. Ele não quer te castigar. Ele só quer te mostrar que existe um espaço dentro de você, que não foi ocupado por nada.
porque é justamente o lugar onde o novo pode nascer. Na próxima vez que o tédio bater, lembre-se disso. Talvez você só esteja se preparando para criar ou descansar, ou reencontrar a si mesmo. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só esteja parado. E tudo bem. Que bom que você esteve aqui. Que bom que ficou. Que bom que você permitiu o tédio te acompanhar. Até a próxima viagem curiosa.